Sejam muito bem-vindos ao podcast Bastidores Eleitorais. E hoje eu tenho aqui super estrelas do direito eleitoral do Rio de Janeiro, do Brasil, na verdade. Começo por ela, doutora Vânia Aieta. Obrigado, doutora Paulo. Vânia Aieta, que se eu fosse ler o currículo dela aqui, ia passar o programa todo e não ia dar tempo de ler. Outro dia eu pedi para uma pessoa que estava me ajudando a elaborar... Está desatualizado, não, tem que atualizar. É mais. Estava pedindo para uma pessoa me ajudar a reduzir ali, fazer um mini bio dela, um mini currículo. Disse, não, eu desisto, não tenho como fazer. Mas professora, muito atuante no direito eleitoral, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Doutora Vânia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui nesse nosso primeiro programa falando sobre bastidores eleitorais. Muito obrigada, Paulo. Obrigada por esse convite maravilhoso, né? Da gente poder conversar com todos os nossos ouvintes sobre temas tão importantes que você está destacando aí para a cidadania. Tem aqui conosco também para compor a mesa o doutor Glauco Van Burg. Doutor Glauco Van Burg, que descobriu outro dia, tem uma espécie de seguidores, né? Tem catolicismo, judaísmo e vâniaetismo, acho que é esse o nome, tá? Me corrija que se eu estiver errado. São formados em Vânia, tanto o Dr. Glauco quanto o Dr. Caio. Mas o Dr. Glauco já foi presidente do INSS, uma vasta experiência também no direito eleitoral. Seja muito bem-vindo, Dr. Glauco. Quero agradecer, Paulo, pelo convite seu, da professora Vânia. A professora Vânia é uma referência para todos nós, né? Então, estar ao lado dela é sempre uma alegria. Ter a oportunidade de ouvi-la e compartilhar é uma alegria maior ainda. Então, temos certeza que hoje vamos ter aí uma grande aula. A mesa está muito rica. Obrigado pelo convite. Obrigado. Dr. Caio Guerra, professor de Direito, atuante, líder jovem, formando mais uma safra de advogados, também muito atuante no direito eleitoral. Muito obrigado por estar conosco hoje nessa mesa. Um prazer estar nesse podcast hoje contigo, Paulo. Agradecer o convite, também saudar todos que estão na mesa, minha querida professora Vânia Aieta, uma referência de fato para todos nós, não somente no direito eleitoral, mas principalmente no direito eleitoral. E o meu querido amigo Glauco, essa mesa de fato promete um bate-papo bem bacana sobre essa temática de direito eleitoral e as eleições, né, Paulo? Isso aí. Conversei com a doutora Vânia sobre a concepção desse projeto e falei qual era a ideia. A gente quer trazer casos reais, lógico, sem citar nomes, sem citar referências, mas para as pessoas entenderem o que acontece por trás das eleições, por trás das campanhas. E Rio de Janeiro não é para amador, né? Essa notícia vive aí se espalhando mundo afora, que nós somos diferenciados. Uma das eleições mais polarizadas que existem é o estado do Rio de Janeiro, são as eleições municipais. A gente acabou de sair desse processo. Queria que a senhora contasse para a gente como foi a sua experiência, que casos traz para nós aqui, como está acontecendo esse processo, se ele está melhorando, se ele está piorando. Conta para a gente um pouquinho aí do que aconteceu em 2024. Paulo, querido, realmente o Rio de Janeiro não é brincadeira, é para fortes. Tanto que em Brasília, em todos os locais do Brasil, né, que nós interagimos com nossos colegas, uma coisa que eles sempre destacam é que os grandes cases de discussão que acabam, né, tomando o debate nacional são advindos do Rio de Janeiro. Mas eu queria começar a conversa aqui contigo, Paulo, com uma coisa muito interessante. Depois de tantos anos aí de advocacia, eu acho que a gente tem que fazer aqui um debate solto, né? Porque eu acho que é o que o público espera da gente, né? Para ter uma conversa agradável. Quando nós estávamos ali nos preparativos, né, meus amigos, ali para a campanha municipal passada, eu conversava com um parceiro meu, né, um outro profissional. Vocês sabem que nós, advogados eleitoralistas, estamos sempre, né, em comunhão com os contadores, com os marqueteiros, né, com o pessoal de pesquisa, com todos os profissionais que fazem, né, no bem da palavra, por favor, não me entendam mal, o circo eleitoral. E
ao conversar com esse parceiro meu do marketing, da comunicação política, e um parceiro com quem eu dividi muitos clientes, Paulo, durante mais de 30 anos, ele, lá pelas tantas, Caio, começou a rir de mim, debochar, porque eu também, além de advogada, sou professora, escrevo livros, né, tenho uma produção acadêmica, e eu contava para ele que tinha acabado de chegar de Goiás, onde teve, né, um congresso de direito eleitoral em Goiás, e que eu havia preparado, né, com muito esforço, com muito empenho, um belo trabalho de inteligência artificial para apresentar nessa oportunidade, nesse congresso, onde eu havia sido convidada para fazer a conferência final, lá em Goiânia. E aí ele olhou para mim, começou a rir, Paulo, e disse assim: Vânia, você se esforça herculeamente para estudar a inteligência artificial, né, toda essa demanda, né, tecnológica que hoje, né, as redes sociais, o trato com as plataformas impõe. Vejo você aí com tanto esforço, né, buscando, às vezes, né, publicações até em alemão, que é uma língua que você não fala, e tentando, né, ali traduzir os conteúdos e tal, para poder produzir bons textos aqui para o Brasil. Mas eu vou te dizer uma coisa, minha amiga. O que vai pautar essa eleição não é nada do que você está esforçada, não é nada do que você está preparando. Aí eu disse assim, não, realmente serão poucos casos e tal. Aí ele, não, Vânia, você vai ver, você está estudando tudo isso, minha querida, para a sua vida acadêmica, entendeu? Para poder dar aula para os seus alunos, para a gente ter gaps, né? Na discussão, no debate acadêmico, mas você vai ver como advogada que o que pauta, principalmente agora na eleição municipal, a política e as eleições é a old school. É mesmo? É a velha política. Ele falou para mim, eu levei um susto. Falei, mas peraí. E aí, Paulo, antes até de contar, né, o que a gente vivenciou na eleição... Os bastidores, né? E os bastidores, eu vou te dizer, eu tive uma única demanda, né, perto, né, de centenas de processos e tal, uma única demanda de inteligência artificial que eu estava torcendo loucamente para poder ajuizar, porque eu queria ter um caso, né? Eu queria ter a oportunidade de levar ao tribunal, né, uma discussão... Sim, de provocar, né? Profunda, né? De provocar a inteligência artificial. Aqui era um caso muito bom. De colocar em prática todo esse estudo, né, professora? Colocar em prática todo esse estudo. E lá pelas tantas, o cliente me liga e diz assim, olha... não ajuiza isso não. Falei, não, mas por que não? Mas por quê? Não ajuiza isso não, porque quem está envolvida nisso e quem armou isso tudo foi a minha mulher. Então, eu não posso, professora Vânia, dar tiro no pé, porque eu não posso processar minha própria mulher, porque eu já... tive a informação que foi ela que operou aqui contra o meu pessoal e tal. Deixa quieto isso aí. E eu quase em lágrimas, eu dizendo, não, meu processo, né? E aí, todo Paulo, estudo, né? É aquela história, né? Nós, contadores, advogados, né? A gente, na verdade, também não deixa, né, de estar, de certa forma, à mercê dos interesses, né, dos nossos clientes. E, às vezes, né, acho que só o Ministério Público tem essa autonomia, né, de sair entrando com o que quer, né, porque muitas vezes nós gostaríamos até de fazer certos testes
mas na hora H o próprio cliente, com seus receios naturais, ele vai e recua. Eu já tive esse tipo de recuo na minha vida, né, de ações que eu queria dar entrada a qualquer custo umas 3 vezes, né? Essa daí era a única inteligência artificial, né, hardcore mesmo que eu teria para essa eleição e não deu certo. E aí, sabe o que aconteceu, doutor Paulo? O que imperou foi a velha política, foi o abuso do poder. E é sobre ele que nós vamos conversar aqui hoje, né? Nesse podcast. As práticas, né, da velha política, sim, né, que ainda dominam a cena eleitoral e é o que faz os caras ganharem ou perderem as eleições. Não é isso, meus colegas? Com certeza, com certeza. E essa questão da velha política é o tema, né, que na ordem do dia se fortalece como o principal ponto que vem sendo alvo da judicialização, dos apontamentos que precisam ser balizados e que de alguma maneira inclusive baliza não só o debate eleitoral, como também os debates sobre as reformas, sobre a reforma política, sobre aquilo que se pretende que possa ser eventualmente alterado na lei para que se dê conta de um processo de moralização na política, né? A preocupação hoje, e é o tema da vez, é a preocupação com o comportamento que se tem em relação aos eleitores, em relação ao processo eleitoral, e é exatamente com este olhar que nós, operadores aí do direito e, enfim, todo o processo participante, né, todo o conjunto participante das estruturas de apoio eleitoral estão comprometidos, né? E quando a gente chega lá no final das contas, acaba vendo que a velha política dribla todos os nossos mecanismos de freios e de enfrentamentos e acaba, de alguma forma, muitas vezes saindo vitoriosa. É o nosso ponto, né? Perfeito. E, doutor Glauco, depois dessa sua consideração e também da brilhante manifestação feita pela professora Vânia, gostaria de salientar alguns aspectos importantes dentro de toda essa análise que já foi feita, Paulo, justamente uma análise dessa conjuntura que nós estamos vivenciando, tanto da dimensão eleitoral, quanto da dimensão, que são questões diferentes, da própria aplicação do direito eleitoral nesse sentido real, né? Desse sentido das próprias dinâmicas factuais que estão postas. E aí, a doutora Vânia, ela traz uma questão relevante sobre, por exemplo, a inteligência artificial, e eu fiz algumas considerações, algumas anotações sobre a própria dinâmica, como disse o doutor Glauco, da reforma eleitoral, né? Da reforma trazida dentro do próprio Código Eleitoral, que nós temos alguns pontos que eu acho que vale a pena pelo menos nós salientarmos aqui. O primeiro diz respeito a um livro que vai regular as urnas eletrônicas, justamente com a previsão, né, de quem pode fazer essa regulamentação, essa regulação, melhor dizendo, das urnas eletrônicas, as vagas para as mulheres dentro das casas legislativas. Então 20%, não mais ou não tão somente como aquela dinâmica que acontece hoje, né, sobre os partidos políticos, que tem essa dinâmica da cota, agora envolve um percentual dentro das casas legislativas. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena, justamente por conta dessa nossa, digamos, opção e dessa fala que a professora Vânia trouxe, relacionada à campanha digital. E justamente nesse período de pré-campanha, que a gente se preocupa tanto, né, para falar, e a pré-campanha, E nesse período de pré-campanha você já pode ter, dentro dessa análise tida nessa reforma do Código Eleitoral, então no período do início do ano da eleição, você já pode ter um impulsionamento, segundo as discussões, de até 10% do valor que se pretende gastar. E aí eu acho que é um ponto para a gente poder também discutir como que essa política old school, essa velha política, lidando com essa dinâmica de expectativas ou, né, de quanto você de fato pretende gastar naquela campanha, trabalhando com percentual de até 10% de impulsionamento na pré-campanha. Será que isso não geraria um desbalanceamento? Algo que vale a pena também a gente discutir. Nesse período de um ano, então no ano eleitoral, você já pode impulsionar até 10% daquilo que você pretende gastar. Algo que está sendo discutido e que vale a pena a gente pensar, porque justamente nesse aspecto que a doutora Vânia trouxe, né, nessa consideração que ela trouxe sobre essa política old school, até de que forma isso facilitaria ou ajudaria, por exemplo, partidos menores.
né? Partidos que não têm tanta força, ou grupos políticos que não têm tanta força, ou até mesmo candidatos que não têm tanta, enfim, né? Atuação já com experiência, algo que vale a pena a gente pensar. Tornaria oficial que muita gente já acredita que possa acontecer, que é um limite de gastos na pré-campanha, aqui falando só sobre redes sociais, mas isso já tiraria o poder sancionador do Estado em tentar balancear as campanhas, como você está falando. Porque se você tem candidatos que têm mais recursos, que têm um poder maior de estrutura, essas candidaturas vão sair na frente com uma vantagem que vai ser difícil para aquelas outras que vêm ali, né, só durante o período realmente da campanha eleitoral. O tribunal puniu já isso, né? Esse abuso na pré-campanha, né? Com aquele célebre caso, né, do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, em que a senadora, né, teve um gasto... Selma Arruda, né? Essa aí é um caso famoso. Um gasto exacerbado. Caso de mesmo, né? Verdade. É um caso já, né, que se tornou paradigma. Mas o que eu queria dizer aqui, que eu acho muito importante, vocês vejam que a própria estrutura da máquina estatal, ela hoje, ela se sofisticou. Verdade. Então vejam que quando pensamos em abuso do poder político para, né, os agentes políticos, abuso de poder de autoridade, quando estivermos falando de um diretor de escola, um diretor de hospital, né, um secretário municipal, né, o de Estado, sempre pensávamos, né, naquelas hipóteses ensejadoras, né, que deflagrariam o abuso, que estavam ali enumeradas quase, né, em números clausulos, né, nas condutas vedadas aos agentes públicos, do artigo 73 e seguintes da Lei das Eleições. Mas agora existem estruturas mais sofisticadas, né, e que, de certa forma, fazem uma ação, né, de maquiagem, né, de máscara, né, em relação ao cometimento de abuso. Eu levantaria já de cara a questão do repasse das receitas. Pouca gente vê isso nas eleições. Mas se você estiver, Paulo, lidando com candidaturas majoritárias, a demanda numa eleição é muito grande e é tudo muito rápido e os partidos estão muito pão duros, não querem gastar dinheiro com os profissionais da eleição. Não estou falando aqui em causa própria como uma profissional liberal que trabalha com eleições, não. Mas quando se pensou em financiamento público, quando se pensou nesse montante de dinheiro a ser dado para os partidos, não era para enriquecer dirigente. Perfeito. Entendeu? Não era para deixar os dirigentes criarem um oligopólio horroroso, como hoje nós observamos no Brasil, em que você tem meia dúzia de pessoas que se comportam como imperadores, porque muito mais do que as executivas nacionais, eles mandam e decidem sozinhos com poder de vida e de morte sobre os seus subordinados partidários. Então nós temos um gravíssimo problema na estrutura partidária hoje atual, gravíssima, porque você não pode pensar, né, em gaps civilizatórios no campo das finanças se você não tem democracia interna no partido. Tá certo? Então, o sujeito, a natureza jurídica é partidária, né, do mandato. Então, você, Paulo, é deputado federal, mas o teu mandato é do partido. Sim. Pertence ao partido por via oblíqua ao dirigente máximo. Perfeito. Então, eu chego para você e digo assim, olha, você vai receber tanto,
Mas se você está fazendo oposição interna, se você está exercendo seu sagrado direito constitucional de crítica, né, na estrutura interna corporis do partido, você vai virar um maldito e vai passar a não receber um centavo. E aí, né, nós vamos voltar naqueles tempos pré-Constituição, né, diante da Constituição de 88, quando você tinha aquelas discussões do cerco federal, você vai ter a discussão do cerco do deputado, né? Perfeito. O deputado passa a ficar, né, como um pária dentro Isolado da estrutura politicamente partidária, dentro do isolado. partido. E detalhe, pode até não receber nem a legenda. Olha o perigo que ele sofre. Infidelidade partidária, né? Ele pode não receber nem a legenda. Não, porque independente disso, não precisa nem se justificar. Não vamos dar a legenda, porque a legenda é nosso. O poder de dar a legenda é nosso. É do partido. Entendeu? Não existe mais aquela situação, porque o cara tem um mandato que ele tem o direito de ter a legenda garantida. Não, isso acabou. Então você vê, é uma situação horrorosa. Agora eu pergunto a vocês, como mudar a legislação e fazer os ajustes, Paulo, devidos? Porque eu não sou contra o financiamento por via pública, até porque eu acho que o corrupto, ele é corrupto em qualquer sistema. Ele vai ser corrupto no sistema privado, vai ser corrupto no sistema misto, vai ser corrupto no sistema público. A gente trabalha com o sistema que o legislador aprova. Então foi o público, né, que eles chamam de democrático, eu não consegui ver essa democracia, mas vamos então no público, não tem problema. Agora, nós precisamos de ajustes em relação ao balanceamento da destinação dos recursos para o destinatário da norma. Se você, doutor Caio, né, jovem advogado, quer ser candidato e tal, e é uma pessoa modesta, sem recursos e tal, e aquele dinheiro é destinado para candidaturas como a sua, né, de jovens empreendedores que estão começando, né, a mudar a política brasileira, como é que esse dinheiro vai fazer chegar às suas mãos, se o dirigente não manda? Perfeito. Né? E aí eu me lembro, o Glauco, né, sempre trabalha comigo em eleições, ele vai lembrar muito bem da eleição, já vou dizer, de 2018, 18 foi Bolsonaro. 2020 foi a que antecedeu, 2020 foi municipal, é isso mesmo, foi na campanha de 2020. Eu tive, doutor Paulo, 3 casos que eu não vou esquecer jamais. Já vigorava aqueles recursos todos para cotas e tal, né? Porque a última municipal foi ano passado, foi na que se antecedeu, em 2020. Eu tive 3 situações envolvendo candidaturas majoritárias de mulheres que eu fico assustado até agora. A primeira, em Nova Iguaçu, com a minha cliente, candidata a prefeita, e posso falar o nome? Não, a gente ficou de não falar. Melhor não. Já falou até a região? Já falou a região? A minha cliente, que era candidata a prefeita, era chamada de macaca nas redes sociais, porque ela era preta. Então eu, que sou advogada na área eleitoral, doutor Paulo, eu não saía da cidade da polícia. Eu virei advogada dando plantão ali na cidade da polícia, porque a cada xingamento que a moça sofria, eu tinha que ir consignar ali a questão, porque era crime, né? Sim. Crime inafiançável o racismo. Sim. Aí agora, em respeito aqui ao puxão de orelha que eu tomei do doutor Paulo, ainda na Baixada, não vou dizer a cidade, só a região, ainda na Baixada, uma outra cliente minha, jovem, preta também, a única pessoa preta do partido dela que concorria na majoritária, foi receber o recurso na sexta-feira que antecedeu a eleição. Nossa, aí não adianta. Às 4h da tarde. Né? Já estava. Com propósito, né? Com propósito. Já estava destruída. Entendeu?
Aí eu tô falando aqui, esqueçam as pessoas. As pessoas não importam. Mas nós estamos falando de práticas racistas, nós estamos falando de dinheiro que não chega. Todo mundo fala, precisamos fomentar a participação das mulheres, precisamos fomentar a participação do jovem. Mas com o que com isso? Perfeito. Uma vez me perguntaram, a senhora nunca quis sair candidata? Eu falei, meu filho, o dono de bar não bebe. Porque sabe os problemas do fim da noite. Né? É verdade. Porque quem conhece, Perfeito, quem conhece os bastidores, né? Estamos aqui, né, no podcast Bastidores Eleitorais. É para abrir o verbo aqui no super podcast Bastidores Eleitorais. É isso. Verdade. É isso. O dinheiro não vai chegar. Aí não vai chegar por quê? Porque tem que fazer o material com aquela gráfica que é do parente do dirigente. Aí faz aquele panfleto horroroso, doutor Paulo. Aquele que ninguém vai ler, que é um panfleto, né, mal desenhado, mal feito, mal diagramado. E as quantidades, né, professora? Que imprime assim, tanto do fulano mais importante do partido e uma caixinha pequenininha daquele que não tem a mesma expressão. Mas além disso, hoje, o que impulsiona uma campanha, vocês sabem que eu estou falando a verdade aqui, é você poder ter um jogo de mídia bem feito. Verdade. Então, por exemplo, uma candidata mulher, ela não quer receber uns caixotes de papel com os panfletos horrorosos para ela distribuir na praça. Ela quer ter um recurso, Paulo, para poder ter a discricionariedade, ter a liberdade de pagar o profissional que ela quiser. E hoje, mas são muito caros. Gente, nós temos tantos jovens hoje no mercado, tantos profissionais de mídia, né, de mídias sociais poderiam ser contratados e que fariam muito melhor do que a caixa, né, que o partido mandou, que foi, né, da gráfica que o parente do dirigente está ganhando um capilézinho por fora, né? Isso, na melhor das hipóteses. Aí uma vez eu fui perguntar para um colega advogado. Professora Vânia é do verbo mesmo, né? Aí eu fui perguntar pro... Mulher, né? Mulher quando bota o microfone. Aí, né? Fui perguntar para um colega advogado por que vocês não dão dinheiro para as mulheres? Né? Porque nós estávamos ali tomando conta, né, de uma campanha, né? E tinha as candidatas mulheres. Eu falei, por que vocês não dão dinheiro para as mulheres? Dá uma cota disso, porque era tudo doação estimada, de papel, de tudo. Aí ele se vira para mim, Paulo, agora você não vai acreditar. Agora o ouvinte vai gostar do que eu vou dizer. Ele disse assim, Vânia, não pode dar dinheiro na mão de mulher, porque mulher não sabe gastar o dinheiro. E aí eu pensei, gente, ele esqueceu que eu era mulher. Ele estava pensando que eu era um ser do outro planeta. Peguei ele pela mão e disse, fulano, eu sou mulher, você esqueceu? Aí ele levou um susto e disse, Vânia, não se ofenda, não se ofenda. Eu falei, mas é claro que eu tô ofendida. Não, mas elas usam o dinheiro da campanha para fazer o cabelo. Eu falei, mas se a pessoa é uma candidata majoritária, se a pessoa quer se apresentar publicamente, vai gravar e tal, qual é o problema de gastar o dinheiro fazendo o cabelo ou contratando um maquiador? Difícil sou eu gastar o dinheiro fazendo cabelo, né? Eu, por exemplo, quando fui fazer aquele projeto maravilhoso, né? Paulo sabe do que eu estou falando, né? Do projeto Memória Eleitoral, que os ministros foram entrevistados, tinha maquiador ali para maquiar os ministros, para pentear os ministros. Ainda mais porque hoje, assim, gatinho, só o doutor Caio Guerra, né? Que é jovem, né? Eu, por exemplo, se eu for me apresentar... se eu for me apresentar, se eu for me apresentar, eu vou precisar também de uma maquiagenzinha, tal. Qual é o problema da candidata, né? Gastar um dinheirinho, né, Paulo? Que foi destinado para ela
dela. Então, ela tem que ter a liberdade, né, de poder gastar o dinheiro da forma como ela quiser. Aí eles dão doação estimada, deixam as pessoas sem um centavo. Você não pode conseguir recursos no mercado privado, perfeito, porque quando você fala de dinheiro privado, o pessoal pensa o quê? Odebrecht, não sei o quê. Pô, mas se você tá falando de eleição municipal, né, de município aí de interior, às vezes pode ser o dono da padaria, perfeito, Paulo, dando R$500 do salão de cabeleireiro, né? Do salão de cabeleireiro, não é? É ou não é? Que tá ali dando um dinheirinho. Então, na verdade, o que aconteceu hoje? Secou a fonte, eles cercaram os políticos por todos os lados. Você não pode conseguir dinheiro no mercado privado. No público, você está à mercê dos dirigentes, não conseguem. Quando você tem poucos doadores, pessoas físicas que ainda se dispõem, né, a darem algum dinheiro para você, são perseguidos até a alma, vistoriados, perseguidos. Eu cheguei uma vez a ter que sustentar em favor de um que o desembargador perguntava: por que esta senhora deu esse dinheiro para o candidato? Por que esse dinheiro? Eu falei: porque ela é irmã dele. Ela é irmã dele, ela quis ajudar. Parece um crime, né? Parecia um crime. Perfeito. E aí ele disse assim: mas o que ela está levando nisso? Eu falei: ela é irmã dele, eu não estou levando nada, é o irmão que é candidato. Então as pessoas, elas têm que parar de criminalizar a política. Perfeito. Os políticos não são criminosos. A política não é uma atividade criminosa. Nós temos Exatamente. que... Tanto que eu escrevi um livro. Agora eu vou fazer uma propagandinha. Pode, Paulo? Pode. Pode, Tá pode. Eu escrevi um livro, Criminalização da Política. Foi um livro que eu gostei muito de ter escrito, né? Tive muito orgulho de escrever. O Glauco estava do meu lado quando eu escrevi as conclusões e ele adorou, né? Estávamos em Rondônia, lembra? Para eu dar uma palestra. E ele falou: Vânia, que coisa maravilhosa que ficou esse livro. Eu falei: ficou mesmo. Ficou mesmo, porque nós temos que combater a criminalização da política e a criminalização da advocacia, doutor Caio. E vou lhe dizer uma coisa. Aí você... deputado, quer fazer um ajuste. É sobre isso que eu quero que vocês também comentem. Você quer fazer uns ajustes na legislação. Eu quero saber de vocês, você que é professor de direito constitucional, qual é o deputado que vai ter coragem para ter iniciativa, né, de qualquer mudança legislativa nesse sentido, sabendo que ele vai ter que enfrentar ali o colegiado, né, dos seus pares, né, o próprio dirigente. Perfeito. Ele está execrado. Professora, tem uma questão bem interessante dentro dessa análise que você faz, né, relacionada à temática, por exemplo, de candidatura independente, o Glauco, que por muitas das vezes a própria sociedade não consegue visualizar essa possibilidade no que diz respeito, eu não digo no cenário jurídico, naquilo que envolve a dimensão constitucional, até porque nós sabemos que a condição de elegibilidade à filiação político-partidária, previsto na nossa Constituição, perfeito. Contudo, muitas pessoas não conseguem enxergar essa dimensão própria relacionada a um exercício parametrizado, por exemplo, a uma candidatura independente ou avulsa. Quando eu falo sobre isso, de uma discussão acadêmica, muitas pessoas, isso é possível? Eu falei, existem várias pessoas no direito comparado, de fato em outros países, que se apresentam como candidatos independentes. Qual que é o grande problema de você perceber? Então, dentro dessa análise, nós já tivemos justamente determinadas propostas, né, de alguns senadores, enfim, para de fato tentar implementar uma candidatura independente, mas, professor, a gente não discute isso. Isso aconteceu? Tivemos? Tivemos. Então, mais do que talvez, professora Vânia, uma coragem do que diz respeito ao próprio posicionamento de um determinado senador ou deputado, no meu ponto de vista, diz respeito a uma maior percepção ou entendimento da própria sociedade civil dentro dessa análise de descriminalização da política. No meu ponto de vista, o político... Pode ser que alguns ali, de fato, se apresentem de uma forma, enfim, né? Um pouco mais complexa, mas nem todos que estão ali se apresentam dessa forma. Caio, criminosos, né? Eu vou dizer uma coisa para você.
eu sempre fui uma ardorosa defensora de partidos políticos. Ardorosa defensora dos partidos políticos. Minha tese de doutorado é de partidos políticos. Mas eu não vejo, talvez eu seja uma das poucas pessoas ligada a partidos que não vê a candidatura avulsa como um vilão para o partido político. Pelo contrário. Perfeito. Pelo contrário. Oxigena, né, professor? A candidatura avulsa é uma alternativa de higienização partidária. E aqui, com todo respeito às hordas, né, que desejam as candidaturas avulsas, não quero, né, fazer qualquer tipo de demérito a eles, mas a questão é a seguinte: a filiação partidária, ela se tornou uma condição sine qua non de elegibilidade. Então, o sujeito, ele não consegue ser candidato no Brasil para nenhum... É óbvio que, por exemplo, para Congresso, isso aí eu tenho alguns senões, porque você tem toda uma estrutura de bancadas, né? É uma outra situação. Mas, por exemplo, nas eleições municipais, por que não uma candidatura avulsa? Não faria diferença. Entendeu? Aquele cara é o comerciante conhecido. Ah, mas qual a ideologia dele? Dane-se, cara. Ele quer o bem da cidade, quer ali fazer um benefício local. Você tá entendendo? Então, a candidatura avulsa, ela, em vez de prejudicar o partido, ela eliminaria, né, dos partícipes, do universo dos partícipes partidários, né, de candidatos partidários, aquelas pessoas que não têm nenhuma vinculação ideológica, não é nenhuma vinculação política àquele partido, e que aceitou ser candidato por aquele partido só para ele poder ser candidato. Alugar a legenda, né? Alugar a legenda, porque ele não tinha... Ele não tinha absolutamente nenhuma alternativa que não fosse fazer isso. E a gente cansa de ver, desculpa, a gente cansa de ver isso, né? O cara entra para um determinado partido, aí ele sai candidato, aí ele perde a eleição. Nossa, semana seguinte ele não é mais daquele partido. Né? Ele se desfilia do partido, não tem relação ideológica. Vocês são atentos à política internacional. Vamos ver o caso do Macron, que foi o caso mais célebre de candidatura avulsa. Mas aquela candidatura avulsa não é porque ele quis ser candidato avulso. É porque era necessária. Às vezes a candidatura avulsa é necessária até para a defesa da democracia. Vejam Macron. Macron surge como secretário, né, ministro, né, do governo do Hollande, um socialista, né? Vejam, o francês, ele está anos-luz à frente de muita gente no amadurecimento político. O francês é assim. O Hollande, quando disputou, e a Le Pen, né, que era uma candidata extremada, poderia colocar em xeque, né, os valores liberais da democracia liberal. Quando os liberais perdem e vem um socialista disputando com a Le Pen, os liberais vão e apoiam o socialista. Quando aquele outro, que era casado com aquela cantora, Carla Bruni, né, agora Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Liberal, né, um candidato liberal, da direita liberal. É candidato também contra a Le Pen no segundo turno. A esquerda francesa vai e apoia ele. Em peso. Você consegue ver isso no Brasil? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Será que você consegue ver isso no Brasil? Você conseguiria ver, por exemplo, o PT votar em peso na direita liberal, ou a direita liberal votar no PT em peso para impedir o avanço de uma alternativa radical? Ou seja, né, em defesa da democracia. Exatamente. Porque é o que a gente verifica... Que é o que o francês fez. E por que o Macron precisou ser uma candidatura avulsa? Porque naquele momento o governo socialista desgastado, se ele sai com o emblema, né,
de um candidato socialista, ele perde a eleição para Le Pen. E aí eles soltam ele na candidatura avulsa, ele recebeu o voto da direita, da esquerda, do centro, né? E bom ou ruim se elegeu. E é tão interessante essa análise porque quando a gente passa a analisar... Não é isso, Paulo? Sem dúvida. Quando a gente passa a analisar, por exemplo, o tipo de presidencialismo que a própria ciência política analisa aqui no Brasil, né? O Sérgio Abranches fala sobre, esse presidencialismo de coalizão diz respeito, na base teórica, a esse tipo de articulação. Obviamente, em defesa, já que a defesa é para ou sobre a democracia, bom, por que não? Só que, na verdade, até uma construção lógica daquilo que a gente está fazendo, né, de uma forma bem interessante, do meu ponto de vista, diz respeito a interesse de determinados grupos. E não necessariamente a interesse de partido. Isso também é interessante. Porque nós temos grupos dentro de partidos que, em determinado momento, o interesse desses grupos se projetam mais ou menos para outros grupos que estão dentro de partidos. Isso é interessante também para a própria... A lógica da federação partidária já existe interna corporis. Exato. Eu acho, professor, que isso é muito importante porque muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Eu me criei dentro de um partido político, tinha umas 5, 6 tendências. O nome já diz, né, gente? É partido. Mas essa noção... Eu acho a coisa mais interessante a gente ter, agora eu vou falar, um partido com o nome de União. Porque são coisas diferentes. É verdade, né? é verdade. Pra você ver só. Ali, eu conseguia ver 3 grupos grandes, fortes, pesados, né, dentro de um partido aqui no passado. E 2 pequenos, 2 grupos pequenos. Se você pegar, por exemplo, o PT, era uma coxa de retalho, né? Aquela antiga convergência socialista depois virou o próprio PSOL e tal, né? O PSOL surgiu daquele racha de 2003 da Previdência, lembra? Você que é da Previdência, quando o grupo ali mais à esquerda do PT se desagradou com a reforma. Foi. Então, quer dizer, você vai ver dentro, né, dos partidos, né, todos eles, você tem grupos. Aí você tem caras mais easygoing, caras mais radicalizados, né? E, evidentemente, os grupos vão se montando. Mas quando os retratos partidários, eles retratam o fracionamento ideológico da sociedade. Natural. E isso, exatamente, isso é natural. O ponto é que, num determinado momento, a gente teve, na configuração partidária brasileira, uma identificação maior de determinadas siglas partidárias com eixos ideológicos, e isso marcava a participação das pessoas no partido. E esse alinhamento ideológico, ele vem se desgastando profundamente, seja pelas mudanças que as ideologias também vêm sofrendo, né, pelas suas atualizações, seja porque as próprias estruturas partidárias vêm se divorciando gradativamente daqueles eixos ideológicos tradicionais com os quais elas se fundaram ou se organizaram, ou sobre os quais a sua política foi apresentada aos seus filiados. Então, a gente tem um problema, a própria professora Vânia, no livro Democracia, fala sobre a questão da infidelidade partidária do partido à sua própria legenda. Né? Quer dizer, o partido pode muitas vezes ter defesa ideológica e votar contrário àquilo que ele mesmo está defendendo. Que foi o caso da reforma de 2003 da Previdência. E que a gente tem outros tantos casos. Então, assim, essa questão da ilegitimidade da estrutura partidária em relação à sua carga ideológica é uma temática que, com certeza, é um marco do nosso tempo e que vem permitindo também essa efervescência de formatações de confederações impensáveis, mudanças partidárias, fusões que não tem nenhum sentido ideológico, né? A gente está vendo aí o União Brasil, que acabou de fundir, não sei se pode falar os nomes, mas que acabou de formatar a federação com o PP. Historicamente, nós temos tradições bastante distintas dos grupos, né? Então, perfil dos candidatos, enfim, aí
aí uma questão bastante interessante para ser pensada. A professora Vânia trouxe tantos assuntos, eu fiz aqui uma lista tão grande que não vai dar tempo de falar tudo que eu queria. Mas assim, eu diria o seguinte, além dessa questão da ilegitimidade ideológica, a gente tem uma questão da ilegitimidade da democracia interna dos partidos. Né? Os partidos têm esse problema, de fato isso a professora apontou de uma forma bastante interessante. Do meu ponto de vista, eu sempre me gera curiosidade o fato de as lideranças ideológicas não, as lideranças partidárias muitas vezes nunca terem tido um voto. Ou assim, não participarem há anos de eleição. Perfeito. E serem as pessoas que escolhem quem vai ser candidato. Que mandam no Brasil. Que mandam no Brasil. Né? Vamos sentar para discutir aqui. Não, aí senta fulano que não ganhou um voto. Né? Como diz um conhecido meu, que é senador da República, não pegou um sol na muleira, né? Não bateu na porta de uma pessoa, não pediu um voto. E é esse cara que senta para deliberar como é que vai ser o alinhamento do quadro de deputados federais, né, daquele partido. Que legitimidade essa pessoa tem, sob a perspectiva prática eleitoral. E aí, essa ilegitimidade, ela reverbera no funcionamento das eleições. Por que ela reverbera? Porque essas pessoas que se sentem donas do partido, também se sentem donas do dinheiro do partido. E ao se sentirem donas do dinheiro do partido, elas direcionam conforme bem querem. E aí transformam muitas vezes candidatos ilegítimos nos maiores gastadores de recursos do partido para não ter resultado eleitoral. E aí a gente até se pergunta... Candidaturas pífias, que é o dinheiro mal gasto. E eu queria explorar mais esse assunto de financiamento de campanhas. Vocês acabaram de falar aqui. E agora vai entrar o doutor Paulo Contador. Vamos lá. Não, vocês acabaram de falar sobre a criminalização ou não da política, dos gestores políticos e da impossibilidade, da dificuldade dos candidatos conseguirem patrocínio para suas campanhas, seja com o autofinanciamento, que eles têm uma limitação muitas vezes pequeniníssima ali em determinadas cidades ou regiões, as pessoas físicas que são as permitidas para fazer doação têm as vidas expostas, como a senhora falou, em que elas são acusadas, às vezes até um próprio familiar passa por uma situação dessa. E também tem limites. E esse próprio limite já expõe de uma maneira muito ruim a vida daquela pessoa, porque se o limite é de 10% dos rendimentos daquela pessoa. Então, por um raciocínio matemático, se ela doou X valor, você já sabe que ela teve pelo menos aquele rendimento. Verdade. Então, o que eu ouço de muitas pessoas é que elas não conseguem doação porque esse processo tem esse tipo de estrutura. Que saída tem para esse cenário? Eu, até aproveitando também um ensejo da fala do Glauco, tem algumas questões relevantes dentro dessa análise que envolve não somente uma dimensão legislativa, pelo meu ponto de vista. Porque a gente pensa, então vamos reformar o Código Eleitoral, vamos alterar essa determinada dinâmica para uma propositura legislativa, mas, no meu ponto de vista, envolve mais uma dimensão de fato de conscientização, de percepção numa dinâmica factual. E isso, dentro de uma teoria da Constituição, né, professora Vânia, quando a gente percebe ali os sentidos da Constituição, La Salle faz justamente essa análise da dimensão sociológica, ou sentido sociológico, quando ele parametriza os fatores reais de poder. E do meu ponto de vista, essa análise eleitoral, e também no que diz respeito ao próprio financiamento, está relacionada à própria percepção de quem de fato faz, no sentido de controle e sentido de repasses, numa dinâmica, por exemplo, político-partidária, como a professora Vânia falou e o Glauco bem falou, nessa dimensão interna. E aí envolve outras questões. Quando a gente estuda lá no âmbito da própria ciência política, da própria teoria dos partidos políticos, esse recorte é importante. Que partido é esse, professora Vânia? Do Verger, quando ele traz essa teoria dos partidos políticos, a gente analisa partido ideológico, partido de quadro, ou seja, essa figura, né, forte no partido não é ruim, não tem problema.
E o Kishheim depois vai falar justamente sobre o partido catch-all, o partido pega-tudo. Então, são cenários que a gente precisa analisar sobre esse parâmetro. O que vai além, então, somente, Paulo, do meu ponto de vista, humilde ponto de vista, sobre... Então, a gente precisa alterar essa dinâmica de legislativa, no que diz respeito à propositura de uma lei, para regulamentar esse aspecto. Envolve, no meu ponto de vista, mais um sentido de conscientização efetiva, prática. Reconhecer, vivenciar, abrir as portas. É o que o Gargarella fala da sala de máquinas da Constituição, né, da parte orgânica da Constituição, abrir as portas da parte de organização do Estado, poderes. Abre essas portas. Não interessante para quem abrir? Eu acho que essa é a grande provocação. Por que não é interessante abrir as portas dos partidos para a gente poder debater, por mais que eu não seja afiliado? Mas tudo bem, só para conhecer. Vamos conhecer. Hoje não faz visita técnica? Qual o problema de fazer uma visita técnica no dia de um... Tudo bem, tem determinados momentos que ok. Mas por que não? Isso é algo que a gente tem que pensar. Eu já fiz uma visita técnica com a professora Vânia. Essa visita é boa. Numa dessas reuniões partidárias deliberativas. Foi uma experiência ímpar. Mas eu queria dizer, assim, a questão é que lei é papel e a vida real é a vida real. Ótimo. A vida real mostrou que a gente vem numa construção histórica de tentativa de moralização do gasto eleitoral. Sim. E essa tentativa de moralização, em algum momento, fez a opção do financiamento público de campanha. Certo. A opção pelo financiamento público de campanha, a priori, deveria trazer 100% de transparência para os gastos de campanha e viabilizar uma universalização das potencialidades de participação nos processos eleitorais. Então, tanto em relação a partidos menores, quanto em relação às pessoas, né, que individualmente têm o interesse em participar dos processos eleitorais. E, na prática, né, a famosa história dos modelos ideais e dos seus desvios quanto à operacionalidade. Na prática, o que a gente viu acontecer? A gente viu acontecer o empoderamento de grupos paraestatais, onde o Estado não entra, né? Então, temos essa questão. A questão da utilização indevida da máquina pública, que acaba, de uma certa forma, sendo um catalisador da força política eleitoral. É a máquina pública através das nomeações, através das contratações, através dos mecanismos de utilização dos recursos públicos, que muitas vezes pauta o processo eleitoral. E aí você vê, meses depois, estamos assistindo por aqui no Rio de Janeiro, estamos assistindo ações e ações e ações onde se diz que as pessoas foram contratadas 6 meses, 7 meses, 5 meses, 3 meses antes das eleições, em milhares, 5 mil contratações, 7 mil contratações, empresas terceirizadas, e aí você vê o que... Isso é o famoso abuso do poder na raiz, né? Exatamente. E acaba a eleição, sai. Acaba a eleição, sai, e o que foi isso? E muitas vezes não trabalham, né? E aí o que foi isso? Isso é uma forma errada, né? Uma forma alternativa de se usar dinheiro para o processo eleitoral, como um dinheiro público usado de forma indevida por quem não poderia fazê-lo. Mas o fato é que a gente não conseguiu, através do processo de moralização do financiamento público de campanha, impedir que esse tipo de desvio acontecesse, porque ele continua acontecendo e continua sendo um catalisador das definições de resultado eleitoral, principalmente, agora sim, nas eleições municipais. Por isso a gente está falando de bastidores das eleições nos anos passados. E as eleições municipais, você vê isso acontecer o tempo todo. Né? Então, assim, essa preocupação sobre a democracia interna do partido é relevantíssima, mas ela precisa estar associada a processos de fiscalização mais efetivo da gestão pública, dos gestores públicos, e, ao mesmo tempo, de como as pessoas leem esses comportamentos. Exato. Porque o que acaba acontecendo é que na hora que eu estou desempregado, precisando do emprego, infelizmente, eu não quero saber se o cara é legal, se não é. Ele vai me dar um emprego por 7 meses, por 8 meses, eu vou aceitar o emprego e vou votar nele, porque eu vou acreditar que ele vai continuar mantendo aquilo. E aí depois ele me despede. E aí depois que ele me despede, eu fico triste, aborrecido, mas quando chega a eleição seguinte, ele me dá um emprego de novo por mais
8 meses, eu voto nele de novo. Porque quem sabe dessa vez ele não me segura na prefeitura. Então, assim, a gente precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas para permitir que elas tenham condições de participar do processo eleitoral livres desse tipo de opressão financeira que as subjuga a quase um sistema de escravidão desses desvios políticos estruturais. E que vai sobre esse parâmetro da própria consciência, como bem disse o Glauco. Se você sabe que nesse período vai acontecer isso, o que a gente verifica? Muitas pessoas querendo isso. Ah, mas não, mas eu só voto nessa pessoa porque ele me deu. É o famoso, ganhei a dentadura, ganhei uma chuteira. Por quê? Né? Então essa análise é bem interessante sobre essa dinâmica, obviamente. E você vê que a mercância da política se dá em todos os níveis. Perfeito. O pobre ele vai receber aquela coisa imediata, assistencial, que é a chuteira, o remédio e tal. Prótese. A classe média é a intermediação de um cargo, de uma função, se não é na via pública, né, um emprego numa terceirizada, né, numa empresa, né, de um empresário amigo. Um contrato. E os detentores do poder, né, os grandes contratos estatais. Revelações dos bastidores eleitorais, gente. Sensacional. A gente está chegando ao fim já dessa edição. Já passou rápido aqui essa 1 hora. E vou pedir para vocês fazerem aqui considerações finais, abordarem algum assunto aqui que ficou de fora, que é importante para a gente deixar as pessoas que estão nos assistindo conscientes e sabendo um pouco mais sobre o mundo da política. Perfeito. Eu acho que se olharam para mim é porque eu devo ser o primeiro. Então vamos lá. Eu vejo que nós temos um grande desafio pela frente. Já que a gente falou de passado e dos bastidores, vamos olhar para os desafios do futuro. Temos eleições ano que vem, né? Eleições proporcionais e temos também as eleições para a presidência da República, governador e senador. E nós temos um grande desafio, que é essa máquina, né, que a política envolve, que envolve os partidos políticos, que envolve os próprios candidatos, que envolve todos nós que trabalhamos nos bastidores, né, desse processo. Temos um grande desafio, que é conseguir fazer com que o sistema hoje seja, de fato, entendido por parte das pessoas que mais importam para o sistema, que são os representados. Né? A gente fala sobre democracia representativa e quem importa de fato são os representados nesse sistema. E o que acontece hoje? Hoje, uma das grandes barreiras que nós estamos enfrentando é a dificuldade de atualização dos mecanismos de comunicação. A comunicação de muitos partidos e de muitos grupos continua baseada em sistemas antigos. A gente está falando e as pessoas não estão entendendo exatamente aquilo que a gente está falando. Ou estão entendendo outra coisa completamente diferente. Então, se a gente não conseguir afinar, não conseguir melhorar essa sintonia, nós vamos ter um sistema cada vez mais ilegítimo e as pessoas cada vez mais revoltadas com o sistema e desconhecendo a sua relação com a representatividade. Então, esse é um grande desafio para o futuro que eu espero que todo sistema de financiamento nos ajude a conseguir conquistar. Gostaria de agradecer a todos, né, tanto pelo convite quanto pela oportunidade de dialogar. Eu gosto sempre de afirmar que nesses momentos quem ganha, obviamente, é o público, mas eu também, porque eu aprendo, me faz pensar. É um grande papel, o aspecto positivo de um podcast de qualidade, justamente dentro desse tema do que diz respeito aos debates, né? A temática do que envolve um debate profícuo, adequado. E sobre esse recorte, acredito que justamente esse aspecto da própria conscientização do que envolve a arena eleitoral, a disputa eleitoral, a relevância dos partidos, mas também a um cenário de não tão somente a existência desses partidos, como, por exemplo, organizações, políticos, figuras, os próprios candidatos independentes. Parece que eu falando dessa forma eu sou contra partido político, mas na verdade não. Eu sou um defensor do partido político e eu justamente me filio a esse posicionamento que a professora Vânia trouxe, relacionado a uma dinâmica de oxigenação. Então, talvez para as próximas eleições, a gente pensar e debater sobre esse próprio cenário de oxigenar, mas de uma ótica positiva para essas estruturas político-partidárias, né? Com qualidade, com caixas abertas. Então,
eu acho que o grande momento que nós temos que parar e analisar num cenário de crise democrática ou erosão democrática que está tão em alta, né, professora Vânia? Esse debate sobre erosão democrática, diz respeito a gente pensar em mecanismos de sanar ou interromper essa erosão. A gente pensa em instrumentos de contenção, quando a gente pensa no cenário de erosão, vem contenção. Quais são possíveis instrumentos efetivos para contenção do processo de erosão democrática que nós estamos vivenciando? E na prática a gente vivencia, na verdade, um adiantamento, né? Uma erosão mais intensificada que nas eleições municipais, como a gente salientou aqui em alguns pontos, nós podemos verificar. E agora, daqui a pouco, outras eleições, que a gente também vai observar ainda mais esses processos. E como que determinados mecanismos de contenção vão aparecer. No meu ponto de vista, infelizmente, não vão aparecer. O Caio já é meu candidato a candidato independente na próxima eleição. Eu vou só corrigir, aproveitar a brincadeira para fazer uma correção. Eu me despedi sem me despedir. Verdade, né? Então verdade. Eu queria me despedir do Paulo, agradecer a oportunidade, dizer que é muito enriquecedor, agradecer ao Caio, agradecer à professora Vânia, é sempre um prazer. Não é à toa que há tantos anos eu ladeio a professora Vânia em tantas coisas, porque é sempre um prazer, uma alegria e um aprendizado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Olha, Paulo, né, eu queria me despedir aqui dos nossos tão queridos ouvintes, né, dizendo talvez uma coisa já repetida por muitos, mas ao meu sentir eu acho que é a lição que de todos os grupos políticos precisam ter para o futuro agora, né, das próximas eleições e já para a nossa rotina do dia a dia. Nós precisamos sair dessa divisão enlouquecida de uma sociedade completamente dividida. Isso já chegou ao limite do limite do limite. Nós precisamos romper com essa realidade de polarização que nós estamos vivendo em tudo. Se você estiver numa discussão sobre gelatina, as pessoas vão arrumar um jeito de dizer que tem a gelatina do grupo X, a gelatina do grupo Y, que o dono da empresa é envolvido com a gelatina, não sei o quê. Para qualquer coisa, para qualquer assunto, o Brasil se burrificou. Se burrificou. Nós viramos monotemáticos. Perfeito. As famílias se destruíram. Eu conheço incontáveis famílias destruídas. Irmãos que não se falam. Irmãos que não se falam. Pais e filhos que não se falam. O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que nós estamos nos transformando por causa de político? Olha, eu tenho a minha vida inteira dedicada à política e digo a vocês, vivemos períodos muito piores do que o que hoje, né, vivemos, até em tempos de outrora, mas mesmo naquela época havia um pouco mais de elegância, né, do que se vê hoje. Hoje, o que nós estamos assistindo? Paulo, isso é muito importante. Os políticos, eles precisam dar exemplo. O povo segue também exemplos. E assim ficou porque tivemos exemplos ruins. Exemplos ruins não é de uma pessoa só, não, de muitos. Vários. De vários. Entendeu? Exemplos de falta de cortesia, exemplos de ruptura democrática, de agressão, de violência política, de sair invadindo as coisas na base da opressão física, da porrada. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque o povo, ele repete exemplos. E as pessoas que ocupam determinados cargos, não precisa ser só deputado, vereador, não. Toda pessoa que tem uma vida pública, ela tem um compromisso com os exemplos que ela vai passar. Então, hoje, isso me preocupa intensamente. Nós precisamos romper essa realidade, dessa dicotomia tão violentamente exacerbada, né, entre, de um lado, né, sempre tem a razão, de outro,
os demônios, né? Então, hoje, por exemplo, se eu estou afiliado a um grupo, eu sou incapaz de fazer uma análise crítica dos erros do meu próprio grupo. Porque eu só consigo, na minha ignorância, vilanizar o grupo oposto. Quando, na verdade, uma pessoa inteligente, uma pessoa cônscia, uma pessoa preparada, ela tem que saber exatamente até a possibilidade de fazer até autocrítica. Perfeito. Das coisas que faz. Então, eu acho que para as próximas eleições, as pessoas que são envolvidas com a política, sobretudo, elas precisam dar o exemplo da tolerância, da democracia educada, da democracia dialógica, da paz. Eu queria terminar com uma história. Eu gosto de contar história. Velho, eu gosto de contar história, mas é porque as coisas acontecem, né? O diabo não é melhor que ninguém. O diabo é velho, né? Já viveu muita coisa. Eu, numa certa vez, há pouco tempo, numa eleição, eu estava como advogada assistindo a uma pessoa, né, que exercia um cargo alto e que precisava aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa, num determinado segmento. E aí, a assessora de imprensa, jornalista que o assessorava, olha para minha cara e diz: olha, esse aqui nós já conversamos. Essa lista aqui de 21 parlamentares são inconversáveis. Aí eu falei: não existe gente inconversável. Alguém não conversou direito. Não. São inconversáveis no nosso segmento. Eu falei: me dê a lista aqui. Deixa eu tentar. E aí, Paulo, eu liguei 1 a 1. Mas é claro que você não vai ligar para uma pessoa que é sua opositora já xingando a criatura, porque o que tu vai ganhar, não é? Você tem que ser respeitoso na interlocução, você tem que aprender a ouvir, você tem que aprender a digerir críticas que são feitas a você, ao teu segmento, aos teus, compreender o olhar do outro, entrar numa construção de convencimento educado, reconhecer erros daqui para apontar os dos outros, e devagar você vai conseguindo respeito. O adversário, ele precisa ter respeito por você. Eu tive um exemplo extraordinário na minha vida, né, que foi o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro recebia no seu apartamento gente de todos os credos e conversava lá em Brasília, né, de modo elevado sobre os grandes temas de interesse público do país. E como ele, pessoas de outros segmentos também, adversários seus, tinham a mesma postura. A política, Paulo, se apequenou. Os players da política hoje são menores, são pequenos, né? Mas poderiam não ser, porque fazem a política rasteira, não fazem a política do interesse público. A política do interesse público não pode ser a da destruição, a da desconstrução do seu opositor, a do cancelamento de quem não pensa igual a você. Aliás, essas políticas, essas práticas de cancelamento, eu tenho verdadeiro horror. Eu tenho horror a cancelar quem quer que seja. Todas as pessoas precisam ser ouvidas numa democracia dialógica, numa democracia do diálogo que se preste a chegar a algum lugar. E é isso que nós temos que levar para as próximas eleições, Paulo, em nossos corações, nos abrirmos ao diálogo, aprendermos a ouvir e, a partir dessa interlocução, termos ganhos sensíveis para que possamos, né, construir pontes e não rechaçarmos uma sociedade, né, do jeito como está sendo feito, como se o teu irmão... E aí, quando eu digo teu irmão, literalmente, o teu irmão, o teu pai e tal, fossem teus inimigos. Se a gente não mudar isso, nós vamos por um caminho muito ruim. E eu rogo
a Deus que nós, para os próximos tempos, né, possamos superar a política do ódio para uma política de construção, né, onde adversários possam se congraçar nas casas legislativas para conseguir alcançar consensos, porque a política é feita na construção de consensos. Só que os deputados agora, quando eu digo os parlamentares políticos de um modo geral, eles estão com 2 defeitos, Paulo. Primeiro, a preguiça. Porque a construção de consenso dá trabalho. Dá trabalho, é cansativa. Você precisa ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Você conseguir, por exemplo, ali uma maioria, dá trabalho. E como dá trabalho, e aí você tem a preguiça somada à falta de destreza, e aí eu quero lembrar do pai da política, o Maquiavel, ou o cara tem a virtude, ou ele não tem a virtude política. E os que não têm a virtude, né, são despidos da destreza para o que lhes cabe fazer, né? Então, é isto e a possibilidade de judicialização. Não é muito mais fácil, Paulo, contratar um bom advogado? Eu estou falando aqui contra nós mesmos, advogados. Não é muito mais fácil contratar um advogado e ir chorar na mamãe em tribunal para conseguir as coisas na base da judicialização e não na arena correta. Na arena correta, que é a arena da política, porque é lá, nas casas legislativas, que estão os representantes do povo brasileiro. Paulo, muito obrigada mesmo por esta grande oportunidade que você nos deu de podermos ter essa tarde de debate elevado aqui nos bastidores eleitorais, que já nasce esse podcast sendo uma ferramenta de grande sucesso para a política fluminense. Parabéns pela sua iniciativa, Paulo. Você é um gigante. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês. Amém por que a senhora falou sobre estar iluminados por Deus para essa nova era que a gente está experimentando, que vem pela frente. E é isso. Muito obrigado a todos.